Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Deus abençoe você que está na tua casa hoje, que nos assiste através do YouTube. E eu queria compartilhar nosso mês de maio já, passa rápido, né, irmãos? Como passa rápido a campanha. Hoje nós vamos abençoar o mês de maio. E eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com vocês, Números 21, aleluias, glória a Deus, 21, versículo 4, a palavra de Deus nos fala: então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, rodeando a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se muito nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que mordido que olhar para ela. Amém? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar, fala conosco, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, o teu povo que aqui veio, que o Senhor venha nos abençoar nessa campanha, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer direção para esse ano de 2025, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer nesse ano, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada vida que entrou hoje por aquela porta, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém. Pode sentar, irmão. Parece uma palavra meio dura, né, irmãos? Para uma campanha mas eu não vou enfatizar a disciplina que Deus deu para aquele povo. Nesse capítulo 21, irmãos, é um capítulo de muita vitória. O povo de Deus estava ali pelejando, e Israel estava lutando contra os cananeus, e chegou um momento que os cananeus pegaram um pouco do povo de Deus, aprisionou lá, e estava numa peleja difícil ali. E eles oraram a Deus, e fizeram um voto com Deus, que se Deus desse a vitória para eles, eles exterminavam, destruíam todas as cidades que os cananeus habitavam. Eu não sei como que você passou esse ano de 2024, quantos desertos, quantas situações difíceis você passou. Eu passei muitas lutas, muitas adversidades, mas eu tive muita vitória também, irmãos. Eu não sei, aqui a gente vê nesse versículo antes, eu estava lendo, que Deus se alegrou do voto que eles fizeram, que Deus queria que eles acabassem, exterminassem com aquele povo. Talvez você tenha passado um ano de dificuldade, onde você levou o seu casamento de qualquer maneira, aonde você levou o seu trabalho de qualquer maneira, aonde você levou a tua vida espiritual de qualquer maneira. E às vezes Deus quer que você bote um ponto final, irmão. Quer que você entre em 2025 com certas coisas resolvidas na nossa vida. E aqui Deus se alegrou, mas depois dessa vitória, irmão, o povo saíram, partiram e tiveram que fazer um outro percurso. Começaram a rodear a terra,
rodear a terra, e parece que aquele cenário não mudava, né, irmão? Quando as coisas não mudam na nossa vida, o cenário não muda, a gente tende a ficar desgostoso com as coisas, né? Desgostoso até com Deus, se a gente não tomar cuidado. E aquele cenário, acho que não mudava, porque eles começaram a rodear ali, era a mesma coisa, e eles foram ficando angustiados com a situação, nunca chegava a Canaã, nunca chegava, e daí eles começaram a murmurar contra Deus, reclamar, irmão, contra Deus, contra Moisés, e eles começaram a reclamar, e olha, irmãos, eu nunca vi um povo tão abençoado, tão com um Deus assim se expressando na vida do povo no caminho do deserto, quando saíram do cativeiro e Moisés teve essa difícil missão de conduzir o povo. Como Deus foi tão explícito naquele povo, o cuidado de Deus, o amor de Deus, trazendo o pão todo dia, diariamente, e a gente vê o cuidado de Deus diariamente, o pão descendo do céu, de noite, Deus mandava o fogo, a coluna de fogo, para clarear as trevas, para aquecer eles, que o deserto era muito fria. Durante o dia, o sol escaldante, o que Deus fazia? Mandava a nuvem para proteger aquele povo. Não tinha água, batia na rocha, saía água. Maná do céu, reclamavam, Deus mandava codornizes, mandava carne. Não tinha água, cavava um poço, Deus mandava canta no poço e o poço se enchia. Então eles viam coisas assim extraordinárias, notória da presença de Deus, da provisão de Deus, do amor de Deus. Mas só que eles começaram a reclamar aqui, a ficar angustiado e reclamar. E Deus mandou uma disciplina, uma correção. Às vezes, irmão, a correção de Deus na nossa vida é porque Ele quer que a gente viva o propósito dEle. O processo, muitas vezes nós temos que viver o processo que Deus está traçando para a nossa vida, irmão. E nós temos que passar, né, os nossos Jordões, é eu que tenho que passar os meus, você tem que passar os seus, as nossas lutas, os nossos desertos, nós temos que passar, irmão. Mas em todo momento nós temos que ver a presença de Deus. Esse povo estava querendo desistir de Deus, irmão. E quando um ser humano desiste de Deus, ele desiste das coisas mais importantes da vida dele, família, filhos, não tem importância mais para a vida dele. Quando desistimos de Deus, o resto já não tem importância para a nossa vida. Relacionamento, amizade, tudo isso já perde o valor na nossa vida. E Deus queria que aquele povo entrasse ali na disciplina, não deixasse ele, Deus mandou. Às vezes Deus manda situações na nossa vida para que a gente se corrija, irmão, e venha receber o melhor de Deus na nossa vida. E assim foi. O que Deus fez? Deus mandou aquelas serpentes mesmo. O duro, irmão, quando vem aquelas serpentes na nossa vida, enviada pelo inimigo, o que é que pica você? Uma pessoa que fala mal da tua vida, uma perseguição na tua vida, uma pessoa que você confiava e você tem uma decepção, quando vê, está te falando nas costas de você, está batendo no teu ombro e está falando. Essa que é difícil. Essa disciplina que Deus mandou, é o que eu quero enfatizar hoje para você ter um ano de 2025 abençoado. Deus queria que ele fosse levantado. Aqui essa passagem é uma menção de Jesus Cristo que foi levantado na cruz. Aí eles oraram a Deus, Moisés intercedeu pelo povo. E o que ele fez? Deus deu a direção, faz uma serpente de bronze, levanta essa serpente. Todo aquele que foi picado, olhar para aquela serpente, não morrerá. E eu queria que os irmãos abrissem no livro de João, onde Jesus faz menção dessa palavra aqui, irmãos. Aleluias, glória a Deus. O livro de João, a palavra de Deus nos fala,
João 3,14, onde Deus está num diálogo aqui com Nicodemos. Ele fala assim, João 3,14: e como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então Deus deu duas direções. Primeiro, Moisés teve que orar. Se quer ter um ano abençoado, ore, irmãos. Às vezes a gente ora muito pouco. Outro dia eu entrei numa situação, num debate, que Deus falou: você está orando pouco, você tem que orar mais. Deus pediu mais o meu clamor. Ontem eu subi lá na torre de vigília e eu achei bonito uma intercessora aqui da igreja. Aqui na igreja tem uma torre de vigília, para quem não sabe. E eu entrei lá por um momento antes do culto, e ela estava orando com a cara no chão. Literalmente com a cara no chão. Para que o culto fosse abençoado, para que você seja abençoado hoje, para a nossa campanha ser abençoada. Ela nem viu quem entrou lá, viu que entrou alguém, nem viu quem que saiu. Então, quanto é importante a nossa oração diariamente no decorrer do nosso ano, da nossa vida. Isso é que Jesus cresça, como esse ano vai ser, e a gente seja diminuído. Cada hora que nós levantamos Jesus na nossa vida, o que é levantar Jesus? É a gente colocar totalmente a nossa dependência nele, não olhando a circunstância do que você está passando, não olhando para a luta, não olhando para o cenário que você possa estar envolvido, mas a hora que nós nos redimimos diante dele e falamos: Senhor, é o Senhor na minha vida, é só o Senhor que tem o poder de mudar qualquer situação. Quando nós nos colocamos assim, que Jesus é levantado, que Ele cresça na nossa vida e nós sejamos diminuídos, o ano vai ser abençoado na nossa vida, irmãos. O ano vai ser bênção na nossa vida. Cada um que olhava para aquela serpente que foi levantada numa haste, eu acredito que ela foi erguida assim naquela haste, para que todos olhassem para ela realmente, para que todos vissem no alto, como Jesus foi levantado na cruz, como Jesus tomou o nosso lugar. Para quê? Para que nós tivéssemos a salvação, irmão, para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Ano abençoado, passamos lutas sim, mas em todo momento a gente possa ver a mão de Deus na nossa vida, irmão. O problema não é passar pelo deserto, irmão. O problema não é passar pela luta, é como nós passamos pela luta, como nós administramos um momento difícil na nossa vida. E se nós levantarmos Jesus, entronizando Ele no lugar mais alto da nossa vida, a primazia, a nossa dependência total dEle, as coisas começam a fluir. E três coisas que Moisés orou, essa serpente foi levantada e tinha que olhar para essa serpente. Quando nós olhamos, irmãos, às vezes o mundo do jeito que está, as circunstâncias que a gente vê, tanta coisa ruim, mas nada está fora do controle de Deus. O cenário está sendo montado, irmãos. Nada foge do controle de Deus. Mas quando nós olhamos as nossas dificuldades, quando a gente olha para um diagnóstico, quando a gente olha para as dificuldades que nós passamos, muitas vezes em meio ao deserto, a areia quente no nosso pé, irmão. Se a gente olhar para Jesus, irmãos, as coisas começam a mudar. O cenário começa a mudar, a partir do nosso olhar para Ele. Aqui foi essa ordem: todo aquele que olhasse para aquela serpente, mesmo mordido, não morria. Interessante, não? Muitos morreram,
Mas depois que Deus veio com o escape, que Deus vem com o escape na nossa vida, para toda luta Deus traz um escape na tua vida, irmão. Não há gigante que possa se levantar nesse ano na nossa vida, que a gente não venha ter a vitória quando nós olhamos para Jesus. A palavra de Deus fala em Isaías 45, 22, fala: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Deus e não há outro. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós não tememos as circunstâncias que estão ao nosso redor, aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais, mas a hora que nós olhamos, erguemos Jesus na nossa vida, entronizamos Jesus no lugar mais alto, no melhor lugar da nossa vida, no melhor lugar do nosso coração, e olhamos para Ele sobre cada dificuldade que possa vir nesse ano de 2025, o nosso olhar vai mudar toda a situação. Era um olhar, não mandou por R$1 milhão, R$1.000, R$200, tinha que olhar para a serpente, tinha que olhar para Jesus. Quando olhamos para Jesus, as coisas começam a mudar. A palavra de Deus fala, aleluias, Filipenses, glória a Deus. Não, eu vou ler primeiro Hebreus 13. Hebreus 12 fala assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos o que? Todo embaraço, irmão. Tudo que possa atrapalhar você do teu olhar está em Jesus. Tudo que você possa olhar e falar: não, isso é muito para mim, eu não vou conseguir. Deus fala para você: e os pecados que estão tão perto de você, que rodeiam, corro com que? Com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, irmão. Quando nós olhamos para Jesus, o apóstolo Paulo fala: esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo. Você tem um alvo, irmão? Eu tenho muitos alvos que eu coloquei no meu pedido, né? Se Deus quiser, no mês, lá pelo mês 6, nós vamos fazer uma renovação. E eu com o bispo, estamos com vontade, toda quarta-feira, se você trouxer o seu projeto, nós vamos orar. Que tem uma palavra no Salmo 119, 49, que fala: lembra-te. Deus manda lembrar Ele de uma palavra que vivificou o teu coração. Sabe quando você está no culto, um irmão, algum obreiro vem e fala uma palavra que aquilo entra no seu coração, você fala: Deus falou comigo particular, e você guarda aquela palavra, mas Deus fala assim: me lembra dessa palavra que você recebeu, que vivificou a tua vida. Então nós temos que lembrar a Deus daquilo que está no nosso coração, porque a palavra de Deus fala que Ele concede os desejos do nosso coração, e Ele vai desejar, nesse ano, Ele vai conceder os desejos do teu coração, a partir da hora que Ele cresça realmente na tua vida, aonde que você coloque Ele, aonde Ele seja erguido na tua vida, e aonde seu olhar seja totalmente para Ele. Deus vai fazer uma obra, Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar teu marido, Ele vai mudar a circunstância, Ele vai mudar a perseguição no teu trabalho, Ele vai mudar a tua vida espiritual, Ele vai trazer a vitória para você, a partir da hora que você olhar para Ele, esquecendo de tudo que 2024 você não conseguiu, das lutas que você passou. Olhe para esse ano de 2025 com uma expectativa que Deus tem uma porção nova para a tua vida, para a nossa vida, que Deus tenha a vitória, que não há gigantes que possam se levantar, que Deus não venha dar a vitória para você, que Deus não venha capacitar você com as armas dEle, que Deus não venha dar instrumentos, não venha dar escape para você, direcionamento, que vai revelar o teu coração para você vencer a tua batalha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Se coloque em pé, que eu quero orar para você, para a tua vida. Que o seu olhar esteja hoje como aquele povo que teve que olhar para aquela serpente
E mesmo que fosse mordido, não morria, irmãos. Mesmo que o inimigo tente fazer algo para você, não consegue a hora que você olhar para Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a tua igreja hoje aqui diante do Senhor, Pai. Faz uma obra, Pai, traz um ano abençoado para a tua igreja, Pai. Que a gente possa te erguer, que o Senhor possa crescer, que a gente possa ser diminuído, Pai. Oh Deus, quando o Senhor cresce, nós exaltamos a tua grandeza na nossa vida, de um Deus que tudo pode, que não há impossível diante do Senhor, Pai. Cuida de cada detalhe dos seus filhos. O Senhor é um Deus que vê detalhes na nossa vida. O Senhor é um Deus de poder, um Deus que transforma água em vinho, transforma casamentos aqui, Pai. Faz uma obra, entra em cada casa aqui, Pai. Coloca o respeito, coloca o amor, coloca o companheirismo, Senhor, a cumplicidade que está faltando, a tua presença entronizada em cada lar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, Pai. Derrama da tua bênção, da tua graça sobre cada vida aqui hoje, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, cada criança, Pai. Traz o teu propósito, que o Senhor possa nos ensinar a olhar somente para o Senhor, Pai. Que a nossa visão seja totalmente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.